este segundo domingo do Advento, a igreja sempre nos apresenta estas duas figuras que são fundamentais e cada uma delas traz uma palavra importante que se manifesta no dia de hoje. Um é o profeta Isaías e o outro, o último dos profetas, que é João Batista. E é interessante porque um fala da esperança e o outro fala da conversão. Nós sabemos, irmãos, que o tempo do Natal é o tempo que nos prepara justamente para o Cristo que vem na nossa vida. E esta conversão é uma realidade que muitas vezes pode passar desapercebido na nossa vida. Nós ficamos tão atarefados, tão cheios de tantas coisas, que esquecemos de nos converter o coração, converter a vida, voltarmos para o Senhor, estar na presença de Deus, e é fundamental isto para cada um de nós. Então hoje esta palavra quer dizer para cada um de nós, aonde você está fundamentando a tua vida? Qual é o alicerce que rege a tua vida? É muito sério isto, irmãos, porque pode ser que nós estamos muito preocupados com o bem-estar, muito preocupados com as coisas do mundo, com os bens materiais, com a busca destas realidades, que é importante para a vida humana, mas não é o essencial, não é o fundamental, e podemos esquecer aquilo que é sério, aquilo que é necessário. Por isso esta liturgia, ela fala a respeito disto. O profeta Isaías, quando ele aparece numa época, num tempo em que o povo de Israel está vivendo uma tragédia, que é o exílio da Babilônia. O profeta aparece porque o povo está triste, está angustiado, o povo não tem perspectiva. O povo de Israel que foi escolhido por Deus para ser um povo onde Deus se fazia presente, mas acontece que este povo abandonou Deus, e por isso foi como uma árvore cortada, uma árvore arrancada. Arrancaram eles do seu país e colocaram eles na escravidão, na Babilônia. Então a esperança desse povo estava onde? Perdida, sem entusiasmo. E o profeta surge começando dizendo: nascerá uma haste do tronco de Jessé. Jessé, vocês sabem quem é Jessé? Jessé é Davi, o pai de Davi. Jessé, vocês sabem que o rei Davi foi um rei que fez do povo de Israel, o povo que não era povo, era um povinho que ninguém respeitava. Através do rei de Davi, ele se tornou um rei, um povo poderoso. Mas por causa da infidelidade do povo, esse reino caiu, foi cortado. E o profeta anuncia aqui uma boa notícia, que daquele tronco que foi cortado, começa a nascer uma haste. Isso significa o quê? A esperança de uma nova realidade, a esperança de uma nova vida. O que é a vinda de Cristo na vida de cada um de nós, irmãos? A esperança de uma nova vida, de uma nova realidade. Será que nós, na verdade, vemos isto? Desejamos isto? Ou não? Já estamos acostumados com a nossa vidinha, com as coisas do mundo, Pode ser que nós, não tenhamos esperança, não tenhamos perspectiva disto, mas é necessário. Hoje se fala muito que o cristianismo desapareça. Em muitos países já não existe mais. As igrejas foram fechadas, foram vendidas.
As igrejas, na verdade, se tornaram locais de comércio, banco, boates, bares. Na Europa está tudo assim. Né? E muitas pessoas perderam aquilo que é o vínculo, né, que era a Europa, que sempre foi o berço do cristianismo, tem perdido essa hegemonia. Por quê? Por falta de interesse, por falta de gosto. Porque o povo se deixou levar pelas outras coisas. E isso podemos correr o risco também, de nos tornarmos insensíveis. O profeta fala que a vinda do Senhor vai trazer coisas muito diferentes, né? Que Ele vai agir com o Espírito Santo, com a força do Espírito, né? E aqui ele elenca tudo aquilo que é o Espírito, os dons do Espírito Santo. Mas ele fala também de uma realidade. O lobo morará com o cordeiro. É possível isto? A pantera se deitará com o cabrito. O urso ficará com a vaca. A criança de peito porá a mão na cova da serpente venenosa. O que significa isto? Cristo vem para vencer o mal, né? Para destruir aquilo que é o perigo que destrói o homem, destrói a humanidade. Irmãos, nós sabemos que esta palavra, ela já se cumpriu, o profeta Isaías. E a outra figura que nós vemos aqui, importantíssima dentro da igreja, é a figura de João Batista. João Batista, vocês sabem que ele veio como para quê? Preparar a própria leitura do profeta Isaías, diz dele. João, quem é João? É aquele que veio preparar o coração dos homens. João Batista hoje é a palavra da igreja que é anunciada para cada um de nós. E é interessante aqui porque João Batista, ele não prega na igreja, mas ele prega onde? Aonde? No deserto. No deserto não tem nada. Por que ele vai anunciar no deserto? Talvez porque a realidade da humanidade seja o deserto. Muitas vezes. E nesse sentido, irmãos, ele prega um batismo de conversão. Ele chama os homens, chama a humanidade. Por isso que a igreja não se cansa de anunciar isto, de pregar isto, de verdade dizer isto. Ele é a voz que clama no deserto. Vocês sabem que existe a voz e a palavra. O mais importante é a palavra. Quando a voz anuncia a palavra, quando a palavra aparece, a voz desaparece. João Batista, apesar de ser um dos profetas, ele se considera o último e o pequeno. Ele fala, é necessário que ele cresça e eu diminua. Na nossa vida também é assim. E é necessário de verdade, como ele diz aqui, né? Ele nos chama à conversão, à mudança de vida. Que nós de verdade possamos, nesse tempo do advento, olhar na nossa vida, né, irmãos? E não nos deixar iludibriar pelo brilho, né, daquilo que é o Natal materialista, né? De muitas compras, de muitos presentes, de muitas comidas, de muitas bebidas. Por isso que Jesus Cristo aqui, quer dizer, João Batista, quando via os fariseus e os saduceus, que era uma classe, né, que eram aqueles que detinham, né, a religião, diz a ele, raças de víboras. Eu estava olhando por que ele disse isso. Vocês sabem que a cor da víbora é muito bonita, né? A presença dela é muito bonita, mas por dentro está cheio de veneno. Então pode ser que nós temos uma aparência de cristãos,
mas o que existe por dentro. Pode ser que também nós vivamos a fé desse jeito, né, irmãos? Por fora bonito, mas por dentro. Por isso que ele fala daqui da conversão, de ter uma conversão autêntica, verdadeira, de buscar realmente a mudança do nosso coração. E é necessário isto, né, para que nós possamos experimentar a presença de Cristo que vem para salvar, para dar a luz para cada um de nós. Sem a conversão, sem o coração aberto, Cristo não entra, não penetra. Então peçamos ao Senhor, né, que nos ajude a ter neste tempo o desejo, né, de nos convertermos, de buscar de fato esse Senhor.